O orgulho é o pior de todos os pecados. Talvez você pense, e a ira? E a ganância? E a preguiça? Mas a verdade é que o orgulho é o rei de todos eles. Ele é o veneno que intensifica cada outro erro humano. É aquela voz sussurrando que você merece algo que na verdade não merece. É a mão invisível que transforma ambição em arrogância, confiança em ilusão e sucesso em queda. Ao contrário de outros pecados, o orgulho não apenas corrompe, ele cega. Ele convence pessoas falhas de que são irrepreensíveis. Diz que as regras não se aplicam a elas, que a perspectiva delas é a única verdade. Esse é o perigo. O orgulhoso está tão convencido de sua própria razão que perde qualquer referência externa. E é exatamente assim que impérios caem. Histórias são arruinadas e tragédias começam em câmera lenta. Hoje vamos observar por que o orgulho é tão insidioso, como ele nos cega e como, quando deixado sem freio, leva à ruína. Mas antes de falar sobre ele, precisamos entender o que existe por trás desse movimento silencioso que faz um ser humano acreditar que está acima de tudo. E para isso precisamos entrar na mente das pessoas que sentem demais, pensam demais e vivem demais por dentro. Porque são justamente essas pessoas, as mais sensíveis e profundas, que mais correm o risco de serem feridas pelo orgulho sem nem perceber. Pessoas que, por enxergarem tanto, começam a acreditar que vem tudo. Pessoas que, por sentirem demais, acreditam que sentem melhor que os outros. Pessoas que, por terem um mundo interior tão intenso, às vezes começam a achar que sabem mais do que realmente sabem. Não por maldade, mas porque profundidade sem humildade vira labirinto. Existem pessoas que carregam um universo inteiro na cabeça. Não um universo pequeno, mas um vasto, cheio de estrelas que são ideias, de mares que são emoções, de tempestades que são dúvidas. Pessoas assim enxergam o mundo de um jeito diferente. Não se contentam com respostas simples, não aceitam explicações vazias, não vivem apenas na superfície. Elas mergulham, sempre mergulham. Não porque querem complicar, mas porque nasceram com uma alma que não sabe existir de outro jeito. Desde pequenas, são crianças que perguntam coisas que deixam adultos em silêncio. Coisas que parecem grandes demais para a idade delas. Por que existe sofrimento? Para onde as pessoas vão quando morrem? Por que as pessoas mentem? O que significa ser bom? E enquanto outras crianças brincam sem pensar, elas estão ali observando tudo com uma profundidade que não combina com o tamanho do corpo que têm. É como se o mundo inteiro falasse com elas em voz alta, enquanto para os outros ele sussurra baixinho. Com o tempo, essas crianças viram adolescentes, cheios de pensamentos que parecem engolir o mundo. Sentem alegria como se o coração fosse explodir. Sentem tristeza como se o peito fosse partir ao meio. Têm sonhos grandes demais, medos grandes demais, dúvidas grandes demais. O mundo interior delas nunca fica quieto. É como um rio que nunca para de correr. Às vezes, esse rio é calmo. Às vezes, é violento. Mas ele nunca, jamais se torna um lago parado. E então essas pessoas crescem. E quando crescem, descobrem uma verdade dura. O mundo não foi feito para quem sente tanto. Não existe espaço tranquilo, não existe silêncio suficiente, não existe acolhimento automático. Pessoas profundas percebem detalhes que ninguém mais percebe. Uma mudança de expressão, um silêncio estranho, uma mentira escondida em palavras bonitas. E essa percepção constante pode ser cansativa. O excesso de consciência pesa. É aqui que o orgulho começa a se aproximar, quase imperceptivelmente. Porque quando uma pessoa sente muito, pensa muito e vê muito, ela começa a acreditar que vê tudo. E não existe armadilha mais perigosa para um coração sensível do que acreditar que sua sensibilidade é uma forma de superioridade. É assim que o orgulho entra, devagar, no intervalo entre uma reflexão profunda e outra. Ele aparece como uma sensação suave, quase sedutora, de que ninguém entende o mundo tão bem quanto você, de que você percebe coisas que todos os outros ignoram, de que você sabe a verdade. Mas isso não é a verdade, é apenas o eco do orgulho tentando transformar profundidade em prepotência.
O orgulhoso não é apenas alguém que se acha demais. O orgulhoso é alguém que deixou de se questionar. E quando você deixa de se questionar, você para de crescer. Pessoas profundas correm esse risco porque estão acostumadas a analisar tudo. Mas quando param de analisar a si mesmas, o abismo aparece. E é aqui que começa o perigo. O orgulho sussurra que você já sabe o suficiente, que você já entendeu tudo, que sua dor é maior, seu pensamento é melhor, sua visão é mais correta. E o mais perigoso, ele faz isso de uma forma tão refinada que parece até sabedoria. É assim que tragédias acontecem. Não com um grito, mas com um suspiro calmo dizendo: "Você está certo." Mas vamos avançar um pouco mais, porque essa história não é apenas sobre orgulho. Ela é sobre o que existe em você por trás dele. Sobre esse mundo interno imenso, cheio de camadas, cheio de verdades e fantasmas, cheio de luzes e sombras. Pessoas profundas não são assim por acaso. Elas são assim porque possuem uma sensibilidade rara, uma capacidade de ver o que está escondido, de escutar o que ninguém diz, de perceber o que passou despercebido. É um presente, mas o mesmo presente que ilumina também pode cegar. A sensibilidade é como uma lanterna poderosa. Clareia lugares escuros, mas se você apontá-la para o próprio rosto, não enxerga mais nada. É por isso que pessoas profundas muitas vezes caem em armadilhas emocionais. Elas sofrem mais porque sentem mais, amam mais porque percebem mais e quebram mais porque esperam mais. O mundo para esse tipo de pessoa nunca é leve, nunca é simples, nunca é raso. Tudo é profundo, tudo tem significado, tudo tem símbolo, tudo tem mensagem. E isso, embora seja uma forma magnífica de existir, também pode ser uma forma dolorosa. Muitos passam a vida achando que são complicados demais ou sensíveis demais. Mas a verdade é que o mundo está cheio demais de pessoas rasas e vazio demais de pessoas profundas. Sensibilidade não é fraqueza, é um tipo de força que poucos conseguem carregar. E quem consegue, às vezes, carrega sozinho. Mas o que isso tem a ver com orgulho? Tem tudo, porque quanto mais profundo você é, maior precisa ser sua humildade para equilibrar o peso do que existe dentro de você. Uma alma profunda sem humildade vira tempestade. Uma mente profunda sem humildade vira labirinto. Um coração profundo sem humildade vira prisão. O orgulho tenta transformar profundidade em pedestal, mas o propósito da profundidade nunca foi elevar você acima dos outros. O propósito da profundidade sempre foi permitir que você compreenda os outros. A verdadeira sensibilidade não separa, ela conecta. A verdadeira consciência não isola, ela aproxima. A verdadeira profundidade não exalta, ela entende. E entender é o oposto de julgar. Agora, imagine o que acontece quando alguém que enxerga tanto deixa de enxergar a si mesmo. Quando alguém que percebe tanto deixa de perceber seus próprios erros. Quando alguém que pensa tanto para de pensar sobre seus próprios limites. Essa pessoa se torna cega, cega para dentro. E ninguém é mais perigoso do que alguém que é cego para os próprios defeitos e lúcido para os defeitos dos outros. Esse é o orgulho. Não o orgulho barulhento, arrogante, exibido, mas o orgulho silencioso, elegante, convincente. O orgulho que veste a roupa da sensibilidade e finge que é profundidade. Mas vamos além. Pessoas profundas carregam uma força enorme, a capacidade de criar mundos internos. Mundos onde podem existir sem julgamento. Mundos onde podem pensar sobre tudo, sentir tudo, refletir sobre tudo. Esses mundos são lindos, são verdadeiros refúgios, mas até o refúgio pode se tornar prisão quando não há portas. Quando você vive demais dentro de você, começa a acreditar que tudo que existe é o que você pensa e sente, e quando isso acontece, você perde a referência externa, você perde o outro, você perde o espelho da realidade, você perde o equilíbrio. E é aqui que o orgulho cresce como erva daninha. Ele começa pequeno, com pensamentos como ninguém me entende, eu vejo coisas que os outros não veem, eu sinto mais profundamente, eu sou diferente. E de fato você é diferente, mas não superior. O problema é que o orgulho transforma a diferença em superioridade, transforma a profundidade em isolamento, transforma a sensibilidade em pretexto para não ouvir ninguém.
E quando você para de ouvir, você para de aprender. Quando você para de aprender, você para de mudar. Quando você para de mudar, você começa a cair. O todo orgulhoso cai, mais cedo ou mais tarde. E quanto mais profundo ele é, maior é a queda. Mas calma, essa história não termina na queda, porque pessoas profundas também têm uma capacidade rara, a capacidade de se reconstruir, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando o orgulho destruiu pontes, magoou pessoas, fechou caminhos, pessoas profundas caem com força, mas também renascem com força. E para renascer, a primeira coisa que precisam fazer é encarar o próprio orgulho. Não com vergonha, mas com coragem. Admitir que não sabem tudo. Admitir que não são perfeitas. Admitir que podem errar e que já erraram. A humildade é a chave que abre a porta do labirinto interno. Humildade não é se diminuir, é se enxergar por inteiro. E quando você se enxerga por inteiro, você entende que a profundidade nunca foi um poder para se colocar acima dos outros, mas uma responsabilidade para compreender melhor os outros. A partir daqui, a história muda. Quando a profundidade se junta à humildade, nasce a sabedoria. Quando a sensibilidade se junta à humildade, nasce a compaixão. Quando a inteligência se junta à humildade, nasce a clareza. Quando o orgulho cai, nasce o espaço para que você finalmente cresça. No final, o maior inimigo do orgulhoso não são os outros, é ele mesmo. E o maior aliado de quem pensa profundamente não é a própria mente, é o próprio silêncio. O silêncio onde você escuta não apenas sua voz interna, mas tudo aquilo que existe fora de você. O silêncio onde você reconhece que, por mais que veja muito, nunca vê tudo. Que por mais que sinta muito, nunca sente tudo. Que por mais que entenda muito, nunca entende tudo. E paradoxalmente, é essa compreensão de que você não sabe tudo que o torna verdadeiramente sábio. A profundidade é um presente. A sensibilidade é uma dádiva. A consciência é uma luz. Mas sem humildade, viram cegueira. Por isso, para vencer o orgulho, não basta pensar muito, é preciso pensar melhor. Não basta sentir demais, é preciso sentir com equilíbrio. Não basta enxergar profundamente, é preciso enxergar para dentro. No fim, o maior triunfo de uma alma profunda é quando ela aprende que a verdadeira grandeza não está em se colocar acima, mas em se colocar ao lado, porque é ao lado que a vida acontece. É ao lado que o amor se constrói. É ao lado que a verdade se revela. E quando você finalmente entende isso, quando o orgulho deixa de ser rei e passa a ser só uma sombra, então você descobre que a maior força do ser humano não está na profundidade da mente, mas na humildade do coração.